Dentro da botânica, a fisiologia vegetal, como a gente pode observar aqui, foi levantada, né, nos últimos 10 anos, daquele jeito que eu estou acostumado a fazer com você, com o Enem. Nos últimos 10 anos, caíram 5 questões do Enem. Então, de 16 questões no total, 5 foram de fisiologia, o que corresponde a 31%. Então, na botânica, a matéria que mais cai é fisiologia. Se a gente levar em consideração que a fotossíntese é uma maneira de se estudar fisiológica, então a gente vai aumentar esse índice aqui, tá? Para quase 60% das questões, ou mais de 60% das questões, vão ser relacionadas com a fisiologia. Então, se for estudar alguma coisa para o Enem de botânica, tiver pouco tempo para estudar, se for estudar alguma coisa, pega a fisiologia, que a chance é maior de cair as questões relacionadas com ela. Não quer dizer que vai cair, quer dizer que a chance é maior. A fisiologia vegetal, portanto, estuda os processos de funcionamento da célula e que, como não poderia deixar de ser, estão relacionados diretamente com as adaptações evolutivas. No caso de planta, essas adaptações evolutivas envolveram a passagem de um ambiente aquático para um ambiente terrestre. E desse modo, então, as adaptações permitiram justamente a aquisição de características que mantivessem a capacidade de sobrevivência nesse ambiente terrestre. Essas características, então, foram se modificando e se adaptando ao longo do tempo. E, de um modo geral, estão relacionadas com o desenvolvimento da competição pela água, competição pela luz, por nutrientes e por gases. Então, olha só, quando as plantas passaram da água, na verdade não era planta ainda, mas era um ancestral, quando passaram da água para a terra, foram também passadas competições por esse novo ambiente. Competições pela luz, competição que aumentou. Se comparar a quantidade de luz que chega no ambiente terrestre com a quantidade de luz que chega no ambiente aquático, no primeiro é muito maior. Além disso, houve uma competição por água, que, diferentemente do ambiente aquático, é escassa no terrestre. Os nutrientes também sempre foram objetos de competição, assim como os gases, como, por exemplo, aqueles envolvidos na fotossíntese, como o gás carbônico. Então, essa evolução foi moldada pela competição, por melhor acesso da luz, da água, dos nutrientes e dos gases. Isso levou ao desenvolvimento de partes aéreas, como, por exemplo, do caule e das folhas, e também de partes subterrâneas, como, por exemplo, as raízes. Esse caule e essas folhas, assim como as raízes, foram se ajustando e se adaptando ao longo do tempo a esse ambiente terrestre. No caso, então, essa adaptação envolveu a captação de nutrientes do solo e de água, envolveu a produção ou a geração, o desenvolvimento de sistemas de transporte para essa água e nutrientes, que vão chegar até a folha. Se envolveu processos de sustentação para que a planta ficasse cada vez maior e tivesse com isso um melhor acesso à luminosidade, né? E também ao gás carbônico, ao oxigênio disponíveis, e desenvolveu processos de transporte da matéria orgânica, que é produzida pelas folhas, né, através da fotossíntese, e sua consequente distribuição para onde precisar na planta. Certinho? Então, essas adaptações foram todas modificadas, ou melhor, elas foram todas ajustadas nessa evolução
que permitiu a sobrevivência da planta no ambiente terrestre. E como uma dessas adaptações da parte aérea, tem-se a melhor captação para a luz, captação da luz. Então, plantas que apresentam um comprimento maior, teoricamente, têm maior chance de captar a luz. Plantas muito ramificadas têm melhores condições de obter mais luz. Assim como existem adaptações aéreas voltadas para a mudança no posicionamento das folhas, na orientação das folhas. Isso na botânica é chamada filotaxia. Como assim? Vou explicar para vocês. Então, algumas plantas desenvolvem nos seus meristemas, como no apical, por exemplo, uma certa distribuição das suas folhas, a qual é determinada geneticamente. Então, tem plantas, por exemplo, que têm uma folha por nó. Tem plantas que têm 2 folhas por nó. Outras têm mais de 2 folhas por nó. E a essas plantas são denominados os termos filotaxia do tipo alterna, se for uma folha por nó, opostas se forem 2, ou verticiladas se foram mais de 2. Então, o tipo de filotaxia corresponde justamente ao tipo de orientação das folhas encontradas na planta. Repetindo, é uma orientação determinada geneticamente que se manifesta a partir do meristema apical. Além disso, uma outra adaptação pode ser justamente a disposição das folhas. Algumas estão dispostas verticalmente, enquanto outras horizontalmente. Essa disposição das folhas auxilia muito na captação de luz, por exemplo. Então, uma folha, por exemplo, que está na horizontal, com o eixo paralelo ao solo, por exemplo, vai ter uma área grande de captação de luz. Consequentemente, vai ter uma área grande para ocorrer a fotossíntese, né? Agora, se a planta estiver na vertical, essa área de incidência luminosa diminui muito. Então, a disposição das folhas interfere também na sua capacidade de captar a luz e, com isso, apresentar mais ou menos vantagem por acesso a esse fator físico no ambiente terrestre. O problema é que, dependendo da disposição das folhas, regiões inferiores da árvore ou até mesmo plantas que estejam localizados próximos a ela, fiquem sombreadas. Então, por exemplo, folhas largas e grandes vão promover o sombreamento do que está por baixo dela. O sombreamento acaba por causar a morte das células das folhas que estão ali por baixo. Por quê? Porque sem luz ou com acesso restrito à luz, elas não vão fazer fotossíntese e, consequentemente, não vão ter energia para sobreviver. E aí, então, essas células morrem por ausência de luminosidade. A morte dessas células é por um processo denominado apoptose, e todo esse evento é chamado de desbaste. Então, vou repetir, o desbaste seria a morte da célula por apoptose, causada pela diminuição da luminosidade, o que acontece, por exemplo, em casos de sombreamento. Esse sombreamento pode ser avaliado de planta para planta através de uma medida chamada índice foliar. Esse índice corresponde à área da folha em uma única planta, na verdade, a área total da superfície dessa folha, e a área do solo coberto pela planta. Então, se a área do solo coberto pela planta for um valor muito grande, significa que o índice foliar está alto e que essa planta está fazendo muito sombreamento, como essa, por exemplo, que é de 80%. Nessa outra de 40%, o sombreamento é menor. Então, o índice de desbaste na planta B é maior do que na planta A. Para evitar esse desbaste, então, que é a morte das células causada pela baixa luminosidade ou pelo alto sombreamento, quanto mais alta a árvore, melhor para ela, maior o acesso à luz. Por isso, a competição para captação melhor de luminosidade.
Essas adaptações, então, para a parte aérea, para o caule, né, que vai aumentando em comprimento e ramificações, e para as folhas, de acordo com as suas disposições, a filotaxia, são adaptações na parte aérea, mas também a parte da raiz, a parte subterrânea, também sofreu adaptações importantes que vão auxiliar nas plantas na obtenção de água e de alimento, né? Ou melhor dizendo, na obtenção de água e de minerais dissolvidos nessa água. As adaptações, então, relacionadas com a raiz, demonstram que elas crescem preferencialmente em direção a uma região rica em nutrientes. Então, por exemplo, se os nutrientes estão distribuídos em diferentes regiões no solo, aquela parte do solo que tem mais nutriente, por exemplo, mais nitrogênio, a essa parte vão crescer mais raízes. Uma tendência é natural que as raízes cresçam para onde tem mais nutriente disponível. De modo que, quando isso acontece com várias plantas procurando o mesmo local rico em nutrientes, elas podem competir pelos nutrientes, e aí uma pode ter vantagem em absorver mais rápido esses nutrientes e sobreviver, causando a morte da outra planta que está competindo por ela. Vendo? Então, não é uma lei da selva, é uma luta uma briga pela captação mais rápida possível dos nutrientes. Quem não captou, dançou. Essa captação de nutrientes foi, por exemplo, muito importante, que em termos evolutivos foi proporcionada pela associação entre fungos e plantas. Então tem uma hipótese sobre a evolução de plantas para passarem do ambiente aquático para o ambiente terrestre, que no caso foram aquelas algas verdes. Essas plantas, essas algas, na verdade, se associaram com fungos, né, de acordo com essa teoria, e esses fungos aumentaram a área de uma raiz, e aí com isso, obtendo melhor fixação, obtendo melhor captação de água e nutrientes. Então, a esses fungos que associam a raízes, dá-se o nome de micorrizas. Na verdade, as micorrizas são a própria associação de fungos com a raiz. O ambiente terrestre foi acompanhado de adaptações relacionadas tanto com a parte aérea da planta quanto com a parte subterrânea da planta, para que durante uma competição a planta tenha vantagem. Essas moléculas captadas, então, podem ser transportadas a curtas ou a longas distâncias. Independentemente se esse envio é a curta ou a longa distância, ele pode se dar por duas, na verdade, 3 vias diferentes. Uma dessas vias é a via do apoplasto e a outra é chamada de simplasto. O apoplasto, ou no apoplasto, a molécula é transportada pela parede celular. Siga a seta rosa, rota apoplástica. Na via simplástica, a molécula é transportada de uma célula para outra, mas permanece sempre no citoplasma. E esse transporte é promovido por uma estrutura chamada de plasmodesmo. É um canalzinho que comunica uma célula com a outra adjacente. É a rota. Existe também aquela outra rota chamada de transmembrana, onde a molécula está dentro da célula, passa para fora, volta para dentro da célula, passa para fora. Então é uma rota transmembrana que é denominada ali. Isso faz com que, por exemplo, a água se dissolva por entre essas várias células até chegar no xilema. Então a água sai do solo, pelas células da raiz, até chegar no xilema. Ou faz isso pela via apoplástica, pela simplástica ou pela via transmembrana. Geralmente, esse fluxo de água é determinado nos animais pelo sódio, né? Por uma diferença de concentração de sódio. Mas quem faz isso nos vegetais é um outro cátion, não é o sódio, é o próton H+. Então, por exemplo, você já ouviu falar que onde tem muito sódio, há muita retenção de líquido.
É como se o sódio puxasse a água de outro meio para essa região onde ele está. Nas plantas, quem faz esse papel é o próton H+. Então, nas plantas onde há muito H+, a água vai para aquele lugar. Onde há muito H+, a água vai atrás. Viu? Essas diferenças de concentrações de prótons H+, dentro e fora da célula, podem ser promovidas por proteínas que transportam ativamente o próton H+ para fora da célula. Eu não quero você aqui não, vai para fora. Rua, não, foi para fora da célula. Isso gera, então, uma maior concentração desses prótons e H+ do lado externo da célula e, portanto, naturalmente, um fluxo de prótons H+ retorna à célula, devido à diferença de concentração. Essa passagem do próton H+ para dentro da célula pode ser associado com a passagem de outras moléculas, por exemplo, a sacarose. Então, existe uma proteína na membrana que se liga em parte dela se liga o próton H+, em outra parte se liga a sacarose. E aí há um transporte acoplado. À medida que o próton H+ vai entrando na célula, esse transportador transporta ao mesmo tempo a sacarose. Esse gradiente de prótons H+ também pode ser usado para transportar outros eletrólitos, por exemplo, o nitrato. Okay? Mas quando a presença dessa proteína é apenas um poro, o que passa por ele é um íon específico. Então, por exemplo, existem canais de potássio, nos quais passam por ele somente o potássio. Essa diferença de íons, então, pode provocar também o deslocamento da água. Esse deslocamento da água, o que acontece, então, por osmose, vai ser responsável por um transporte dela mesma por distâncias curtas. Então, como que acontece isso? Essas distâncias curtas vão promover, por exemplo, o enchimento ou o esvaziamento da água nessas folhas. Então, quando há uma entrada de água muito grande, a folha fica túrgida, fica cheia. Quando há a perda de água, a folha vai ficar murcha. Não só a folha, as flores também. Tá? E por que a água passa de um lugar para o outro, então? A ideia é a seguinte: a água tem uma tendência natural de se difundir. Ela vai de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. Essa maior quantidade geralmente é um lugar que tem menos soluto, que tem menos moléculas dissolvidas, que tem menos moléculas atrapalhando ela de se deslocar. E aí, esse local é o meio hipotônico, é o que tem menos soluto, é o que tem mais água. Esse local com mais água, que tem um maior potencial hídrico. Então, a água sempre vai se deslocar de um local de maior potencial hídrico, que é o meio menos concentrado, é o meio hipotônico, para um local de menor potencial hídrico, que é o meio que tem mais soluto, é o hipertônico. É isso que está representado aqui. Então, se for entrando água, porque ela está no meio hipotônico, se for saindo água dela, porque ela está no meio hipotônico, ela vai perder água e ela pode chegar no estado que é chamado de célula plasmolizada. Agora, se ela estiver no meio hipotônico, se ela estiver no meio hiper, ela perde água. Se ela estiver no meio hipo, ela vai ganhar água. Então, ela pode ficar túrgida e pode se romper. Entendeu essa diferença de meio hipertônico para meio hipotônico?